Hoje então eu quero fazer um vídeo aqui mostrando como é que a gente faz um programa de RIP igual o Photoprint, não igual o Photoprint também, né? Não vamos exagerar. Um programa que tem algumas funções do Photoprint para gerar um arquivo de RIP para a impressora. Hoje é domingo, está chovendo aqui em Itatinga. Eu estava sem energia para trabalhar, então eu resolvi fazer esse teste de programa aqui. Isso que vocês estão vendo aqui na tela, então é um rascunho do programa de ripar. Eu só fiz aqui a função de abrir a imagem e criar o arquivo de RIP. Poxa, mas para que serve isso? Não tem o Photoprint? Para que ficar mexendo com isso aí? Vamos piratear o Photoprint lá e tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas na verdade existem algumas máquinas que elas precisam de funções específicas no arquivo de RIP. No caso desse teste que eu estou fazendo aqui, é que eu tenho um cliente que está fabricando uma impressora 3D jato de tinta. Então o maior problema, um dos maiores problemas que está tendo lá, é justamente criar um arquivo de RIP de cada fatia, de cada camada de um arquivo 3D de impressão. O arquivo 3D de impressão, normalmente ele tem 1/10 de milímetro, cada camada tem de altura. Então, por exemplo, você quer imprimir uma peça que mede 6 centímetros de altura, você precisa gerar 600 arquivos e mandar imprimir 600 arquivos na sequência. Para fazer isso no Photoprint, acho que até dá, mas é um pouco complicado. Você gerar 500 arquivos de RIP ali demora pra caramba. Então, a intenção aqui é fazer um programinha simples, que seja capaz de pegar o G-Code da impressora, converter em imagem, pegar a imagem e ripar. E já enviar para o programa de impressão da máquina. Então vamos ver se funciona isso aqui. Primeiro abrir uma imagem aqui. Vou pegar essa imagem do Palmeiras aqui. E aqui eu já peço para ripar. O programa ainda não está usando a memória direto, acesso direto à memória do computador para fazer o RIP. Então o RIP está um pouquinho demorado, mas já concluiu aqui. Bom, senhor Rubens, como é que você sabe se esse RIP está bom mesmo? A gente vem aqui então e abre o programa da impressora. No nosso caso aqui, eu estou abrindo o programa das impressoras UV que eu fabrico, esse RT Dynamics. E agora então eu vou lá procurar aquela imagem. Dá um refresh na tela aqui. E aqui está, já abriu o arquivo que eu acabei de gerar. Palmeiras. Então, na verdade, gerar um arquivo RIP, ele é muito simples. O que você precisa para gerar um arquivo RIP é saber informar para a impressora quantos pontos tem no arquivo RIP, quanto que mede a imagem, quanto que ela tem de resolução. E você tem que gerar o arquivo, rasterizar a imagem. Para quem não lembra, rasterizar a imagem é quando você pega uma imagem de bitmap e converte ela para dados tipo 1 e 0. Vou mostrar aqui. Esse aqui então é o arquivo que eu acabei de gerar. Ele só tem bytes, tá vendo? Então ele é um arquivo binário. É um arquivo binário. E aquela imagem lá do Palmeiras se transformou nesses monte de bytes aqui. Então o processo na verdade é simples. Vou abrir outra imagem aqui só para a gente testar.
a imagenzinha do leão um pouquinho maior, ripar. Então o que acontece? A vantagem de você ter um programa específico para gerar um determinado tipo de arquivo para impressão, no caso desta aqui, seria para impressão 3D, é que o nosso photoprint ele é um arquivo sensacional, um programa sensacional, mas ele tem muitas configurações que você não usa e que faz o arquivo se tornar mais lento. Ele não é feito um arquivo assim especificamente para uma função, entendeu? Então o photoprint ele gera arquivo para centenas de impressoras diferentes, é muito bom, mas se você precisa de uma função específica ele não tem. Então no caso aqui já criou a imagem do leão. Vou ver aqui no programa aqui, dá um refresh na tela para ele abrir o leão, e está aqui, já abriu a imagem. Isso aqui é um arquivo pequeno, tem 220 por 126 milímetros de altura, e ele não serviria para imprimir numa impressora 3D, porque a impressora 3D ela precisa pegar um vetor, quer dizer, ela precisa pegar linhas e transformar cada passe, cada camada, cada slicer do arquivo 3D e converter numa imagem. Então, se eu tivesse aqui um programa de slicer, eu poderia fazer isso e gerar um arquivo, mas eu não tenho, e isso aqui também é só um teste para ver se daria certo gerar o arquivo. Então é possível gerar o arquivo. E a impressora aceita imprimir isso aqui. A questão agora é perguntar lá para o cliente se ele tem interesse em fazer esse programa aqui. Aí se ele tiver, eu continuo. Se não tiver, dificilmente eu vou fazer esse programa aqui por minha conta mesmo. Porque aqui no caso, eu só fiz um rascunho do programa. Um programa de verdade, ele precisa ter outras funções. Ele precisa acessar a memória do computador para fazer um RIP super rápido. Ele precisa ter medidas exatas, ele já tem. Ele já gera o arquivo aqui nas medidas exatas. Então, por exemplo, aqui, ó, 220 por 126. Eu não tenho CorelDRAW nesse notebook aqui, porque eu estou aqui em casa. E aqui eu não tenho nada. Mas se a gente pegar aqui as propriedades do negócio, está aqui, ó, 22 milímetros por 12 milímetros, quer dizer, 220,8 por 126,2, que é o tamanho exato que está aqui no nosso programa. Então é isso. Quem quiser criar um programa de RIP aí, é fácil, não é complicado. Eu comecei a escrever esse programa de manhã e ele já deu resultado, então não é tão complicado assim. Eu acho que trabalhar uns 10 dias num programa desse aqui, ele já fica com cara de profissional. Por hoje é só. Beijo, Isabelle.